Ao nosso curso Promotor de Saúde e Longevidade. Esta é a nossa videoaula número 11 e o nosso interativo número 8. Hoje nós vamos falar brevemente a respeito da combinação dos alimentos. Será que realmente nós precisamos combinar os alimentos? Será que é necessário fazer isso? Existem verdadeiras enciclopédias falando sobre a trofologia, a combinação dos alimentos, mas para poder seguir todas essas regras, né, a pessoa teria que ter pós-graduação na NASA, porque o negócio realmente é muito complicado. Mas nós temos alguns princípios básicos que deveriam ser observados, porque o que nós queremos, por exemplo, na combinação alimentar, é o que nós queremos nos outros assuntos que nós falamos, é tornar o processo digestivo mais eficiente e tornar acessível ao nosso organismo os nutrientes que ele necessita para manter e preservar a própria saúde. Então, lembra-se que mencionei em alguma aula passada, né? É impossível ter uma boa saúde se não se tem um bom processo digestivo. E o bom processo digestivo vai depender de alguns fatores. Vai depender, que nós já vimos, a quantidade dos alimentos. Quanto maior a quantidade dos alimentos, pior é o processo digestivo. O processo digestivo, o bom processo digestivo, vai depender da frequência com que se come. Quanto mais se come ao longo do dia, com intervalos mais curtos de tempo, pior é o processo digestivo. Vai depender também de um assunto que nós vamos falar semana que vem, da mastigação adequada dos alimentos. Quanto melhor estiver os alimentos mastigados, melhor vai ser o processo digestivo. E vai depender também da combinação desses alimentos. Para entendermos basicamente a questão da combinação dos alimentos, nós temos que entender os compartimentos onde ocorrem a maior parte do processo digestivo e o pH que se caracteriza para cada um desses compartimentos. Então nós temos, por exemplo, na boca, a boca é um ambiente mais alcalino, ali é onde se dá o desdobramento, né, dos amidos e dos açúcares simples através de uma enzima chamada amilase, antigamente conhecida como pitialina, né, amilase. Entretanto, o estômago está no pivô do processo digestivo, por quê? Porque é no estômago onde ocorre a digestão das proteínas. Ali existe um ácido chamado ácido clorídrico, existe uma enzima chamada pepsina, que é sequestrada pelo é secretada pelo próprio estômago, para poder desdobrar as proteínas em aminoácidos. Bom, a diferença entre a digestão ou desdobramento de amidos e de proteínas é diferente no seguinte sentido. As ligações químicas entre os famosos carboidratos, né, que são açúcares simples, os amidos, são ligações químicas mais fragilizadas, né, são fáceis de romper. Então não necessita, digamos assim, uma enzima com uma capacidade tão grande. Entretanto, a ligação química entre os aminoácidos são ligações muito fortes, necessitando então a ação de um ácido e de uma enzima com a capacidade muito forte para romper essas ligações químicas. Então, no estômago, a digestão das proteínas ocorre praticamente, vamos dizer assim, duas fases. Primeiro, o ácido clorídrico, né? As ligações químicas entre os aminoácidos, ela vem com uma proteção, ok? Então, como tem essa proteção, não tem como a pepsina agir diretamente para cortar. Precisa de um ácido, então esse ácido vem e rompe com essa proteção para poder então a pepsina vir e cortar ali os aminoácidos para estar disponível depois para ser sintetizado em proteínas para o organismo. Então, nesse sentido, o processo digestivo no estômago requer um pH muito baixo, que chega a ser 1,5, né? Se você colocar o dedo, ele vai digerir o seu dedo, que é um pH muito, muito baixo, muito ácido. E esse pH ácido é em função de que a maior parte da digestão das proteínas vão ocorrer no ambiente
acídico do estômago. Ok? Então, quando termina a digestão das proteínas, aquele ambiente vai se tornando aos poucos mais alcalino, e aquilo ali é um sinal que se manda, né? E o cérebro, então, através de retroalimentação, ele percebe que é o momento de relaxar o piloro. Relaxando o piloro, começa então a vir as contrações do estômago, onde vai esborrifar o seu conteúdo dentro do duodeno, onde vai continuar também o processo digestivo, ali a segunda parte da digestão dos amidos, né, que começou na boca, e assim seguindo o seu trajeto. Então, o pivô aqui do problema é o estômago. Por quê? Porque se nós comermos muitas coisas misturadas, esse processo digestivo no estômago, ele fica um pouco atrasado. O esvaziamento se dá mais lentamente. E se você comeu ali, por exemplo, frutas ou amidos, né, com muitas proteínas, significa que essas frutas e amidos vão permanecer, né, naquele ambiente ácido durante muito tempo e vão a fermentar e vai provocar então a formação de gases, tá? E talvez até, e muitas vezes também até de álcool. Então, esses processos ocorrem normalmente no trato digestório, a formação de gás de álcool, mas não em quantidade exagerada. Em quantidade exagerada, isso vai trazer muitos transtornos, tanto para o trato digestório, para a cavidade, também sistemicamente para o indivíduo. Então, a combinação dos alimentos, né, deveria ser recebido, como disse uma escritora do século XIX, como sabedoria divina. É interessante que na natureza nós percebemos que existem pássaros que o dia que ele come, por exemplo, a semente da goiaba, ele não come a goiaba porque sabe que não combina, né? O dia que ele come, por exemplo, o bicho da goiaba, ele não come a goiaba porque sabe que não combina, né? E nós, como seres humanos, com essa faculdade superior, acabamos fazendo uma verdadeira mistura, né? Então, o que nós queremos é tornar o processo digestivo eficiente, porque é impossível ter uma boa saúde se não existe um processo digestivo eficiente que vai evitar excesso de gases, excesso de fermentações, que ao longo do tempo começa então a afetar o próprio sistema digestório, tornando o mesmo cada vez mais inapto, né, para levar à frente um bom processo digestivo. Aí vai aparecer as inflamações, úlceras, gastrites, tudo isso, a falta de uma combinação alimentar, né, pode contribuir ao longo do tempo. E o que nós não queremos é isso, queremos que o nosso organismo esteja apto, o sistema digestório, para poder absorver dali os nutrientes que nós queremos e ao mesmo tempo manter a integridade do próprio sistema digestório. Porque, uma vez mais, impossível ter uma boa saúde se você não tem um bom processo digestivo. Muito bem, nós mandaremos para vocês, ou vocês já receberam, a nossa aula dessa semana, e ali vocês vão ver o que deve combinar e o que não deve combinar, e as razões por quê. Então vocês pegam o material, dão uma estudada, comecem a colocar em prática. É impressionante que às vezes eu vejo pessoas que vinham tratando de problemas ou do estômago ou do intestino por muitos e muitos anos, e quando começaram a observar essas regras tão simples da combinação alimentar, aliado com os outros fatores, muitos desses problemas acabam desaparecendo. Então, os nossos alunos receberão aí essa apostila com essas orientações, também as perguntas para serem respondidas, e nós então estaremos juntos na nossa próxima aula, onde falaremos sobre a importância da mastigação para a saúde. Vocês vão ficar assim impressionados que não é só para melhorar o processo digestório. A mastigação adequada, ela tem uma importância fundamental também na nossa saúde mental e assim também no controle do peso, por incrível que pareça. Nós vamos ver isso na próxima aula de uma maneira contundente. Aqueles que ainda não são nossos alunos, normalmente os animamos que se matriculem e façam então parte dessas centenas e centenas de alunos que nós temos aí ao redor do mundo fazendo esse curso Promotor de Saúde e Longevidade. Muito bem, foi um prazer estar com vocês hoje. Espero vocês na próxima aula, onde estaremos falando sobre
a mastigação adequada. Eu quero dar aqui para vocês a tarefa da próxima aula. Mastigação adequada, vocês vão ler das páginas 97 à página número 100 do livro Saúde e Longevidade em 12 Passos. Um abraço a todos e até lá.